ela possa abrir a boca e falar em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém, crianças. É com muita alegria que a tia Giane está aqui nessa tarde com vocês. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a tia Flávia, agradeço a tia Maressa, a toda a equipe da Igreja de Cristo. Quem aí está feliz com Jesus? Fala glória a Deus. Hoje a tia Giane vai contar uma história para lá de especial. Existia um jovem rapaz que se chamava Juquinha. E o Juquinha, ele fazia os afazeres de casa, ajudava a mamãe dele. E o Juquinha, ele tinha um vaso que ele usava. Ele tinha um vaso que ele usava para buscar a água para sua mamãe. Lá eles não tinham, sabe, a água que saía da torneira. Eles moravam na zona rural, moravam na chácara. Então era tudo muito difícil. E ele todos os dias ia buscar água para sua mamãe lá no riacho que ficava pertinho da casa dele. E todo dia ele ia e ele tinha essa rotina. E aí todo dia ele trazia água, levava o vaso, trazia a água. E o vaso fez isso por muito tempo. Mas com o passar do tempo, esse vasinho começou a ficar um pouco velhinho. E esse vasinho, ele começou a ficar rachadinho, começou a se quebrar. E aí o Juquinha ia lá no riacho, buscava água, mas quando ele chegava em casa, já tinha perdido a água toda no caminho, porque o vasinho estava quebrado, ele estava todo velhinho, mas ele gostava tanto daquele vasinho, porque aquele vasinho contava toda a história dele. Esse vasinho acompanhava ele todos os dias até o riacho, mas esse vasinho estava velhinho e ele não queria desfazer desse vasinho. Aí o que ele teve uma ideia. Existe o seu Mário. E o seu Mário, ele conserta vaso. Então eu vou levar o meu vasinho lá no senhor Mário. E ele levou o seu vasinho lá no senhor Mário. E chegou lá e falou: o meu vasinho, senhor Mário, ele trabalhou comigo muito tempo, mas agora ele está um pouquinho velhinho, um pouquinho rachadinho, quebradinho. Eu queria que o senhor consertasse o meu vasinho. E o senhor Mário olhou, falou assim: eu não posso fazer um remendo, porque aqui nós não trabalhamos com remendo, mas eu vou fazer o seu vasinho se tornar um vaso novo. Aí ele ficou muito feliz. Então eu quero sim que o senhor faça o meu vasinho ficar novo. Só que o Juquinha achou que o seu Mário ia pegar algumas pecinhas e ia montar de novo o seu vasinho. Mas sabe o que o senhor Mário fez com esse vasinho que estava quebradinho? Sabe o que ele fez? Vou mostrar para vocês. Ele foi quebrando mais o vaso. E ele quebrou. E foi transformando o vaso em outros pedaços. E o Juquinha entrou em desespero. Está acabando com o meu vaso, está quebrando ele tudo. E o senhor Mário quebrou o vaso dele todinho. E depois que quebrou, sabe o que o senhor Mário fez? Começou a pisar. E foi pisando nos caquinhos do vaso. Ele pôs a mão na cabeça. Meu
céu, eu não acredito. Eu vim aqui para esse homem acabar com meu vaso. E agora eu vou voltar triste para casa, porque agora que não tem conserto mesmo. Antes ele estava rachadinho, mas eu estava usando. E agora ele está mais quebrado. Aí depois disso ele quebrou. E foi virando munha. Aí sabe o que aconteceu depois? Ele foi jogando água e foi virando aquela massa, aquela coisa estranha. E foi virando uma massinha de terra. Aí ele falou assim: uai, agora acabou com o vaso, porque nem forma mais ele não tem, já foi quebrado. Agora vai ficar sendo amassado. E o senhor Mário amassava para lá e amassava para cá e punha para lá, esticava e juntava, esticava e juntava. E ele já foi ficando muito tristinho, porque o vaso agora virou só uma massinha de terra. Mas aí o senhor Mário levou ele lá para uma roda grandona e começou, sabe, a moldar. E foi moldando assim, foi olhando. E aí ele foi moldando um vaso de novo. E aí ele foi moldando, né, como se fosse... Foi moldando o vaso de novo. Aí, de repente, o vaso estava até ficando bonitinho de novo. O vaso começou a ficar bonitinho de novo. Mas aí, o senhor Mário pegou esse vaso. Sabe o que ele fez com esse vaso? Ele foi lá. Tacou o vaso no fogo. Jogou o vaso no fogo. Aí ele falou: nossa, vai queimar meu vasinho todinho. E agora? Ah, criança, sabe o que aconteceu depois que esse vasinho foi pro fogo? Aí ele colocou o vasinho para secar. Aí foi secando. Depois ele deu os reparos finais. E esse vasinho ficou assim, ó. Ficou brilhante, ficou lindo. E ele falou: ah, esse é meu vaso mesmo? Sim, esse é o vaso, mas agora ele é um vaso novo. Ele ficou tão feliz que ele dormiu, crianças, abraçado com o vaso. Depois ele não queria mais ir buscar água no vaso, de tanto que o vaso ficou bonito. Mas ele ficou tão feliz, ele agradeceu tanto o senhor Mário, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, o que o senhor Mário estava fazendo, ele não estava entendendo. Mas no final ele ficou tão feliz, tão agradecido e foi embora para casa muito contente. E esse vasinho ainda viveu muitos e muitos anos. Sabe, crianças, na palavra de Deus tem uma passagem lá em Jeremias 18, aonde o Senhor veio até Jeremias e falou assim para ele: vai lá na casa do oleiro, Jeremias, que eu quero te mostrar uma coisa lá. E Jeremias, ouvindo a voz do Senhor, ele foi lá na casa do oleiro. E lá ele viu o oleiro moldando um vaso. E de repente o vaso caiu e quebrou. E aí ele viu todo esse processo, igual o senhor Mário fez, Jeremias também viu fazendo. E aí Jeremias ficou assim, mas Deus falou para ele: tá vendo o que esse oleiro está fazendo? Eu também posso fazer com vocês. Vocês são vasos de barro nas minhas mãos. E eu, Deus, sou o oleiro. Sabe, crianças, às vezes nós somos um vaso até bonitinho, igual aquele vaso.
Nós somos um vaso bonitinho. Temos muita utilidade na igreja, em casa. A gente pode ajudar no ministério infantil, pode ajudar no louvor, na dança, pode ajudar a mamãe a arrumar a casa, pode ajudar o papai a lavar alguma coisa, a pescar. A gente pode ser muito útil. A gente é um vaso, como um vaso de barro. Mas aí, quando a gente começa a andar fora da vontade de Deus, a gente fica um vasinho quebrado. A gente vai ficando tristinho quando você xinga, quando você briga, quando você maltrata, quando você faz as coisas erradas. Nós vamos ficando quebradinhos, o nosso coração vai ficando só o caco. Quando a gente não adora a Deus, quando a gente fica com preguiça de orar, quando a gente não quer fazer nada em casa, nem na escola, não quer fazer a tarefa, a gente vai ficando um vasinho muito quebrado. Mas sabe o que acontece? Nós passamos pela mão do oleiro. E quem é esse oleiro? Quem, crianças? Adivinha só quem é o oleiro? Jesus, ele é o nosso oleiro. E aí sabe o que ele vai fazendo com a gente? Ele vai quebrando. Ele quebra as mentiras. Ele quebra o ódio, ele quebra o rancor, ele vai quebrando tristeza, depressão, o medo, a solidão, ele vai quebrando tudo. E depois, sabe o que Jesus faz? Ele vai pisando e vai quebrando tudo para não voltar mais para você. Então, quando Jesus entra em você, ele vai quebrando tudo aquilo que é ruim e vai pisando para não ficar mais em você. E depois você vira uma massa de barro. E essa massa, Deus vai amassando. Sabe, quando você começa a ficar triste e o coração dói, às vezes você fica até doente de tristeza e tá doendo. Ah, mas tá falando mal de mim. Ah, mas aquela pessoa não gosta de mim. Mas Deus está te amassando. Ele está te amassando para você se tornar um vaso novo. E Ele vai te moldando e estica para lá. Sabia, crianças, que quando o oleiro pega a massa, ele estica o máximo que ele dá conta para ver até onde que vai a resistência. Então Deus vai te puxando para lá, te puxando para cá. Se você mentia, você começa a falar a verdade. Se você batia, você começa a abraçar. Se você temava, você começa a obedecer. Se você fazia coisas ruins, você passa a fazer coisas boas. Mas às vezes é dolorido, é muito difícil às vezes você abraçar uma pessoa que não gosta de você. É muito difícil você orar por aquela outra criança que um dia te maltratou ou até te bateu, não é verdade? Mas esse é o caminho certo. E Jesus, ele vai te amassando, te amassando, te amassando. E depois ele vai reconstruindo o vaso. Aí ele passa pelo processo pelas mãos dele, crianças, ele vai fazendo você se tornar um outro vaso. E depois ele joga lá dentro do fogo. Sabe quando você é provado? Nós somos provados, é para a gente ter força, é para a gente ter resistência, é para nada abalar você. Se alguém falar mal de você, você ergue a cabeça e fala: eu não estou nem aí, porque Jesus está em mim. Se alguém te xinga, você não revida. Se alguém te bate, você não revida, porque Jesus está te provando no fogo. E depois que você é provado no fogo, aí, crianças, você vira um vaso novo. Quando a gente vai na loja para comprar uma coisa, vocês compram alguma coisa quebrada? Não. Compra alguma coisa amassada? Não. Você compra o mais feinho?
Não, você sempre quer comprar o mais bonito, não é verdade? Então, Jesus nos faz um vaso novo e é tão brilhante que por onde você passa, a sua marca fica, e Jesus ali, ele faz o seu rosto brilhar. Então, crianças, nós temos que ser um vaso novo, nós temos que sempre falar a verdade, nós temos que sempre estar na vontade de Deus, porque é Ele que nos molda. Às vezes dói, às vezes machuca, mas o Senhor Deus, Ele tem sempre o melhor, e Ele sempre vai te fazer melhor do que você era antes. Então nós temos que confiar. Nessa pandemia, às vezes dói não ir para a escola, dói não vir para o pequeno prodígio, dói não vir para a salinha da igreja, mas o Senhor Jesus está dentro da tua casa, e você pode orar no teu quarto, na sala, no quintal, no banheiro, com a sua família. Você pode orar por aquele coleguinha que você ama, mesmo de longe, a sua oração chega até essa pessoa, mas você não pode parar e saber que Jesus, Ele é o nosso oleiro. Nós somos criados pela mão dele, e a mão dele é tão poderosa que nos reconstrói. Ainda que a gente está todo quebrado, ele faz a gente de novo, e a gente fica sempre brilhante, sempre bonito, sempre com unção. Eu trouxe aqui, para finalizar, o Biblionildo. O Biblionildo, ele é um amigo muito legal, e ele sempre me ajuda a achar umas coisas que eu quero pesquisar na Bíblia. E o Biblionildo hoje trouxe uma palavra que está lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, que diz assim: nós somos o vaso de barro, mostrando o poder de Deus que pertence a Ele. Então Deus nos usa como instrumento, e através de nós o poder dele sempre fica aparentemente, sempre fica visível a todos. E também diz lá em Isaías 64, 8: nós somos o barro e tu és o oleiro, todos nós somos obras das suas mãos. Então, crianças, aí na sua casa, repete assim comigo: nós somos o vaso, Jesus é o oleiro, nós somos formados pelas mãos dele, e ele é perfeito em tudo. Crianças, agora para finalizar, eu gostaria que você aí na sua casa se colocasse de pé, e que você agora, nesse momento, imagine como se você fosse um vaso mesmo. Imagine como se você fosse um vaso, e que Jesus está te construindo nesse momento para te fazer um vaso bem brilhante. E às vezes você pode estar chorando na sua casa, às vezes você pode estar aflito, triste. Nem sempre a nossa casa é um lugar de paz. Às vezes os seus pais brigam muito. Mas eu quero te convidar nessa tarde para que você abra o seu coração a Deus. E nesse momento você vai sentir a glória de Deus descendo sobre a sua casa, descendo sobre a sua família, sobre a sua vida. E Deus, Ele vai trazendo para você cura. Quantas pessoas estão feridas, não querem ir para a igreja mais porque estão feridas? Quantas pessoas sentem abandonadas porque talvez você não recebeu uma visita de ninguém?
Não pode receber visita, mas eu não recebi nenhuma mensagem de ninguém. Nessa pandemia, as pessoas já eram distantes, agora elas ficaram piores. Ninguém se importa com ninguém. Eu quero te convidar nessa tarde para você levar os seus pensamentos a Deus e saber que Ele traz socorro. Ele supre as necessidades. Ele faz de você um vaso novo, um vaso que não quebra, um vaso que não trinca, que não arranha, que não desfaz. E a obra dele é perfeita na sua vida, na sua casa, na sua família. E nós vamos receber aqui hoje o nosso amigo Marcos. E ele vai tocar uma canção linda. Enquanto ele vai tocando, nós vamos orando a Deus. Nós vamos nos colocando na presença de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. E nessa tarde eu tenho certeza que você recebeu o Espírito Santo na sua casa. Eu tenho certeza que você recebeu a unção que vem do céu. Amém? Receba o ousado amor nessa tarde. Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos aí na sua casa. Vamos convidar ao Senhor Jesus para entrar no seu lar, para Ele fazer morada. Senhor Jesus, entramos na Tua presença e Te apresentamos a todos que assistiram essa live, aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor venha rasgar o céu na casa dessa família. Que o Senhor venha suprir as necessidades, trazer alimento na despensa, livrar, Senhor, da enfermidade dessa pandemia. Que o Senhor possa, ó Pai, entrar nos corações nessa tarde fazendo morada. Que o Senhor possa cumprir
a tua palavra em cada família, em cada coração. Senhor, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por esse momento, e eu te peço, Pai, venha, Senhor, com a tua unção sobrenatural na vida de cada um, em cada coraçãozinho, e que o Senhor faça morada nos corações, trazendo cura, libertação, transformação, que nós possamos ser um vaso novo nas suas mãos. Pai, eu abençoo todos esses que estão assistindo, que vão assistir. Ó Pai, que o Senhor derrama a tua unção, derrama a tua bênção. Coloca os seus anjos guardando, ó Pai, e que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos convidar a tia Flávia para dar o encerramento dessa live maravilhosa. Quem gostou dessa live, fala aleluia! Graças a Deus! Graças Amém. a Deus. Muito lindo, gente. Amém. Como é bom, viu? Glória Eu a sei Deus. que passou muito rápido. Pelo menos pra gente foi muito rápido. Mas foi feito com muito carinho. A tia Flávia quer agradecer, olha, de coração, a presença de cada um de vocês aí em casa, que tiveram esse tempinho de assistir esse culto abençoado. Viu? Muito obrigada. Agradeço a presença da Maressa, ao irmão do som, que eu ainda não aprendi o nome. Gabriel, muito obrigado, Gabriel. Marcos Felipe, muito obrigada. Mariane Giovana, irmã Maria Moreira, que olha, ensaiou essas meninas. Que lindo, irmã Maria, foi perfeito. Quero agradecer também a Jeane, né, tia Jeane, a filhinha da tia Jeane, Maressa, por ter disponibilizado esse tempo, e a toda a Igreja de Cristo, muito obrigado. E a você aí de casa, a tia Flávia quer dizer assim, ó, um grande abraço para você em casa, para sua família. Aqui a gente não pode abraçar muito, mas aí em casa você pode abraçar o papai e a mamãe. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos colocar a mão no seu coração. Se você está aí junto com o papai, com a mamãe ou com o irmãozinho, abraça ele aí agora, fecha teu olho e vamos orar assim, ó. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Eu quero te pedir, Senhor, que continue em nossa casa, em nosso coração, e eu sei que tudo vai passar, logo vai passar, e em nome de Jesus nós estaremos de volta na sua igreja para louvar e te adorar pessoalmente. Amém, Senhor. Um grande beijo, gente. Fica com Deus, tia Jeane. Dá um grito aí. Vamos dar, olha, a tia Flávia ama falar para os meninos assim. Vamos dar um glória a Deus bem forte. Tem quem está aqui comigo pode fazer isso? No 3, 1, 2, 3. Uhul!